Olá, meus amados, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco mais uma vez. Essa semana, estamos no quarto dia do nosso aniversário, da nossa congregação. 19 anos, de história, louvando e engrandecendo o nosso Deus, para a honra e glória do nosso Deus. Estão me ouvindo? Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Tá me ouvindo, Joyce? Dê um ok aí. Já vamos começar com louvor, chamando Joyce nesse momento para estar louvando ao nosso Deus. Joyce Anderson. Aguardando. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus nesse momento, Vamos lá. Vamos sim. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por
suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Não é bom Amém. louvar o nosso Deus, né? Vamos continuar louvando e engrandecendo a nosso Deus. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. E porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém. Amém. Daqui a pouquinho vocês voltam para louvar mais uma vez ao nosso Deus. Amém. Como é bom louvar o nosso Deus, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Esses que estão entrando agora, que o Senhor esteja abençoando, que possamos estar juntos essa noite, louvando e engrandecendo ao nosso Deus, né? Mais o quarto dia, né? De comemoração, de engrandecimento ao nosso Deus por 19 anos na nossa igreja, nossa congregação. Louvando e engrandecendo ao nosso Deus. Vamos curvar nossas cabeças nesse momento. Vocês aí no lares de vocês, vamos falar com o nosso Pai e agradecer a Ele por mais 19 anos de vida, e louvando e agradecendo nosso Deus por nossas vidas, pelo Senhor estar nos protegendo, nos livrando a cada dia. Vamos falar com o nosso Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus, grandioso, eterno Pai, louvado, meu Deus, seja o teu nome, meu Pai. Pai amado, Pai querido, Senhor, desde já, Senhor, queria diante de Ti, Senhor, te agradecer, ó Deus, por mais 19 anos, ó Deus, de história, Senhor, na nossa congregação, Senhor, de comunhão com os irmãos, estar junto, louvando, agradecendo, Senhor, teu nome, ó Pai, e levando, ó Deus, para aquelas pessoas, ó Deus, que não te conhecem, Senhor, levando a tua palavra, e para reconhecer que só o Senhor é Deus, ó Deus. Só temos mais é que agradecer por tudo, Senhor, que o Senhor faz na nossa vida e ainda vai fazer, meu Deus. Queria te agradecer, ó Deus, por cada vida, Senhor, aqui nesse momento que está conosco, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, os lares, ó Deus, de cada família, cada pessoa, Senhor, colocando, ó Deus, no teu altar, Senhor, cada lar, Senhor, cada lar venha ser restaurado, ó Deus, para a honra e glória, Senhor, do teu nome, ó Pai. Pai amado, Pai querido, ó Deus, recebe, Senhor, esse momento de louvor, de adoração, Deus, somente, que seja somente, ó Deus, para te louvar e te engrandecer, Senhor. Recebe, ó Deus, um aroma suave,
Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que tudo, meu Deus, que for feito aqui, meu Pai, seja somente para te engrandecer, Pai. Te agradeço, meu Pai, por tudo, pelas nossas vidas, pelo ar, Pai, que respiramos, Pai, pelo teu cuidado, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, eu entrego, Senhor, diante de teu altar, Pai, esse momento, nas nossas vidas, diante de ti, meu Deus. Desde já, Senhor, eu te agradeço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Peço para os irmãos abrirem suas Bíblias. Vamos fazer uma leitura que se encontra lá em Isaías 61. Isaías 61. Vamos ler só o primeiro versículo, capítulo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Possamos, ó Deus, aplicar essa palavra em nossos corações, nossas mentes, ó Deus, que possamos, ó Pai, cumprir o ID de Jesus, que é proclamar o Evangelho, a palavra dele, para aqueles, ó Pai, que não conhecem ao Senhor. Vamos continuar louvando. Agora vamos louvar com a música, o tema do nosso aniversário, né? Nossa missão é multiplicar, né? A ordem que o nosso Deus deixou para nós ir de multiplicar e por todas as nações levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Chamar Anderson, Joyce mais uma vez para estarmos louvando a música da nossa aniversário desse momento. Vamos mais uma vez louvar. Vamos lá. Música tema, né? Linda esse louvor, linda, né? Multiplicar a nossa missão, né? Verdade. Verdade. Multiplicar, eis a missão, discipular a nossa geração. É o chamado de Deus para o seu povo. Vamos discipular e multiplicar, eis a missão, discipular a nossa geração. É o chamado de Deus para o seu povo. Vamos discipular. Se o que vivo reflete o que prego, se o que prego a mensagem de Deus, nisto Pai será glorificado e os frutos virão. Se o que vivo reflete o que prego, se o que prego a mensagem de Deus, nisto Pai será glorificado e os frutos virão. Multiplicar, eis a missão, discipular a nossa geração. É o chamado de Deus para o seu povo. Vamos discipular, multiplicar e multiplicar, eis a missão, discipular a nossa geração. É o chamado de Deus para o seu povo. Vamos discipular. E assim serão os meus discípulos, diz o Senhor, e multiplicarão os bons frutos para o seu louvor.
E assim serão os meus discípulos, diz o Senhor, e multiplicarão os bons frutos para o seu louvor. Multiplicar e multiplicar, eis a missão, discipular a nossa geração. É o chamado de Deus para o seu povo. Vamos discipular, multiplicar, multiplicar, eis a missão, discipular a nossa geração. É o chamado de Deus para o seu povo. Vamos discipular, vamos discipular, vamos discipular. Amém. Amém. Lindo louvor, né? Deus continue abençoando vocês, dando mais e mais sabedoria e essa voz, né? Para louvar e engrandecer o nosso Deus. Amém, dona Sandra. Finalzinho, vocês voltam de novo para a gente encerrar louvando ao nosso Deus. Tchau. Bom, tchau, tchau. Tchau. Amém. Como é bom louvar o nosso Deus, né? Nesse momento vamos ter a nossa palavra, agora que possamos estar em reverência, né, ao nosso Deus, o pastor Mauro, né, que é da primeira igreja batista lá de Cipó, que possamos estar em reverência para ouvir a palavra do Senhor, que Ele vai nos passar hoje, falar hoje aos nossos corações. Vou chamar aqui, né, o pastor. Guardando, pastor. Boa noite, pastor. Graça e paz. Boa noite, minha irmã. Tudo bem? Tudo bem. É Louvado uma e engrandecido é o satisfação. nome do Senhor. Nossa também, que o Senhor esteja abençoando o pastor Mauro, da primeira igreja batista aí de Cipó, né? Que possamos estar agora em reverência, que o Senhor seja usado por o nosso Deus para proclamar a palavra do Senhor agora aos nossos corações. Fica à vontade, está presente e fica à vontade. Muito obrigado. Muito bem. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim. A senhora está me ouvindo? Estou bem, estou ouvindo. Muito bem. Fica à vontade. Deixa eu justificar primeiro que eu estou numa casa de árvore aqui, viu? Tá Foi um certo. lugar mais aconchegante que eu encontrei. Precisei viajar e então estou aqui. Mas uma alegria participar. Quero primeiro falar da minha alegria em estar participando desse momento com a igreja, com a congregação, com a Igreja Batista Centenário, desses 19 Amém. anos. E a alegria de fazer parte desse momento. Não é? Amém. Verdade. Eu fico muito grato. Agradecer ao pastor Jota pelo convite, aos demais irmãos, ao pastor Arnaldo, presidente da igreja, né? Enfim, é uma alegria, irmãos, estar com vocês. Então, sem mais delongas, por conta do tempo, né? Eu sei que os irmãos vão louvar ao Senhor. Eu quero trazer uma breve palavra aos nossos corações. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e os versículo 42, não é? Capítulo 2, versículos 42, apenas esse verso na minha meditação nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão
e no partir do pão e nas orações. Amém. Essa é a palavra que eu quero trazer nessa noite. E eu quero enfatizar somente uma palavra dessas que nós acabamos de ler, meus irmãos. É a palavra comunhão. Essa palavra comunhão, ela é muito importante em todo o Novo Testamento. Na verdade, todo o povo de Deus, em todas as eras, desde a antiga aliança até a nova aliança, é um povo que eles têm uma comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, uma comunhão horizontal, vertical, né? Nós e Deus. E essa comunhão, ela se estende à Igreja de Cristo. De forma que a palavra do Senhor, quando fala do grande avivamento que aconteceu na Igreja do Senhor, no dia de Pentecostes, que quase 3.000 almas ali nasceram de novo, creram em Jesus, foram batizados. E esse povo foi incorporado à Igreja do Senhor. Foram trazidos das trevas para a luz. Eles foram trazidos à família de Deus. Eles ressuscitaram dentre os mortos espiritualmente, porque é assim que acontece na obra da conversão. Essas pessoas, elas não apenas mudaram de religião, mas elas foram trazidas para o corpo de Cristo. E ali o texto diz, dentre as várias atitudes que essa igreja tinha, essa igreja era uma igreja que vivia em comunhão, não é? É verdade que eles estavam vivendo, meus irmãos, um grande avivamento espiritual. Não é por acaso que 3.000 almas se converteram durante uma pregação ungida pelo Espírito Santo, uma pregação cheia de autoridade, de ousadia. E aquela igreja, ela nasce de forma poderosa, e ali eles são marcados por ser uma igreja que eles têm comunhão. Como eu disse, essa é uma palavra muito importante no Novo Testamento. O Novo Testamento, ela destaca muitas vezes essa comunhão da igreja, e nessa comunhão está o servir de forma sacrificial, está o amar de modo sacrificial, está o suportar uns aos outros de modo superficial, de modo profundamente bíblico, não é? De modo sacrificial também. E essa é uma marca que nós, irmãos, como Igreja do Senhor, não podemos desprezar em nossos dias. Em tempos como os nossos, quando eu falo em tempos como os nossos, não estou me referindo exatamente aos tempos de pandemia, mas a nossa era, que é uma era marcada pela individualidade. Nós somos cada vez mais marcados por não dependermos de pessoas, termos os nossos recursos, os nossos entretenimentos em nossos lares. Em tempos onde muitas vezes nós não valorizamos a comunhão do dia do Senhor na igreja, porque achamos que esse é um momento para a nossa família. Meus irmãos, é extremamente necessário que nós ressuscitemos a palavra comunhão, comunhão dos santos, comunhão do corpo de Cristo. E era isso que aquela igreja fazia. Aliás, quando a igreja do Senhor, durante a história, precisou fazer credos, não é? Eu lembro que no passado eu li numa revista cristã o credo apostólico. E aquele credo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu fiquei impressionado, porque eu fui criado numa família católica, muito católica, e a gente falava isso, eu via minha mãe recitando o credo. E quando eu vi essa revista cristã com o credo apostólico, eu disse, olha, isso não é coisa de católico. Na verdade, não é, irmãos. O credo, ele é da igreja pura de Jesus Cristo. Foi um momento que a igreja do Senhor precisou definir o que é que ela cria por conta das mentiras, das falsas doutrinas. E dentro do credo apostólico, tem uma parte que diz, eu creio na comunhão dos santos. Cremos na comunhão dos santos. Comunhão dos santos, irmãos, é exatamente isso. É nós carregarmos o irmão fraco.
é ouvirmos o irmão fraco, é termos, irmãos, uma comunhão de santos, que nós perguntamos ao nosso irmão: o que é que você está lendo? O que é que você está lendo na palavra de Deus esses últimos dias? Qual livro você tem lido da Bíblia? Olha, irmãos, eu estou lendo isso e eu achei interessante. Poucas vezes, meus amados irmãos, nós temos a alegria de encontrar pessoas que, durante a nossa conversa, há uma verdadeira comunhão de santos. Uma comunhão bíblica, uma comunhão viva, que nós transmitimos vida e ele também transmite vida para nós. Não é? E por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que a nossa palavra ser temperada com sal, para que nós transmitamos, edifiquemos aqueles que ouvem, que nos ouvem, aqueles que conversam conosco. Isso é comunhão dos santos. Mas é comunhão dos santos também nós compartilharmos das nossas necessidades. Irmãos, tantas vezes nós não podemos compartilhar as nossas necessidades, porque muitas vezes no corpo de Cristo, na igreja, não é? Falando de forma geral, muitas vezes nós encontramos pessoas insensíveis, pessoas extremamente materialistas, que só pensam, como disse o apóstolo Paulo, cujo Deus é o ventre e só pensa em si mesmas. Isso não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é uma igreja que, dentre as tantas coisas, ela persevera na doutrina dos apóstolos. Ela é uma igreja que ela tem uma doutrina antiga, portanto, ela não tem uma doutrina que ela vai sendo modificada com o decorrer dos séculos, não. Ela muda o contexto das coisas, ela modifica algumas coisas, a liturgia do culto, a ordem do culto, por causa dos aspectos culturais, mas ela continua crendo exatamente do mesmo modo como se creu há 2000 anos atrás. Mas ela também, irmãos, ela permanece na comunhão. E nisso eu quero destacar algumas coisas na comunhão. Primeiramente, irmãos, a comunhão é uma evidência da obra do Espírito Santo na vida de uma igreja. Uma igreja, ela pode ser grande, ela pode ter uma música maravilhosa, ela pode ter um pastor incrível. Mas se ela, irmãos, não tem a evidência da presença real do Espírito Santo nela, não existe ali verdadeira comunhão dos santos. O que existe são pessoas individualizadas, sozinhas, ilhadas, cada um vivendo a sua própria vida, e cegos e surdos para com a necessidade dos outros irmãos. A igreja, e essa é uma marca real do Espírito Santo na igreja, meus irmãos, é uma marca de que essa igreja, ela tem comunhão do corpo. Existe essa comunhão do corpo. E a gente olha isso aqui, meus amados, sobre a luz de onde isso aconteceu. Isso aconteceu, essa palavra aconteceu, foi escrita num contexto onde, de fato, o Espírito Santo chega. O Espírito Santo desce, não é? Lembrem que o Espírito Santo foi prometido à igreja do Senhor. O Senhor Jesus disse que ele estaria subindo aos céus, mas ele enviaria um outro Consolador. E o Espírito Santo, Jesus disse, ele vos ensinará toda a verdade, porque ele está comigo desde o início. Assim como Jesus ensinou os seus discípulos, o Espírito Santo e os discípulos aprenderam, olha que coisa, os discípulos aprenderam muita coisa com Jesus porque estavam com Jesus desde o início do seu ministério. Jesus disse que o Espírito Santo, do mesmo modo, ia ensinar as coisas à igreja, porque o Espírito Santo também estava com Jesus desde a criação, desde antes da criação do mundo. Então o Espírito Santo compartilha conosco exatamente as verdades de Deus, assim como Jesus compartilhou com seus discípulos a verdade de Deus. E o Espírito Santo chega dizendo, afirmando. Alguém já disse que a descida do Espírito Santo é Deus dizendo à terra, à igreja, o Senhor afirmando as seguintes palavras:
Eu recebi o pagamento, eu recebi o sacrifício do meu filho na cruz do Calvário. E a prova, a evidência, eu recebo a obra dele, a sua morte, a sua compaixão, o seu sacrifício em favor de vocês, é que eu envio o Espírito Santo à igreja, eu envio à terra o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, quando chega, meus irmãos, ele chega com poder, com autoridade, conforme o Senhor já disse que nós receberíamos o poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para sermos testemunhas. Tanto em Jerusalém, Amém. em Samaria, mas também até os confins da terra. E o Espírito Santo, quando desce, meus irmãos, há uma tremenda obra de salvação. E nessa salvação, meus irmãos, aquelas pessoas não são indiferentes, elas não são frias. Elas não apenas tomam uma decisão na igreja e ficam lá nos seus cantos. Ao contrário, essas pessoas são marcadas profundamente pelo amor. É impossível conhecer a Jesus. É impossível experimentar profundamente a graça salvadora de Jesus Cristo. E nós não Amém, sermos glória a Deus. formados de um grande amor pelo povo de Deus. E isso, irmãos, é uma evidência real. Essa é uma evidência real de uma obra de salvação. A gente pode perguntar assim, como eu posso saber, não é? Quais evidências eu posso ter de que eu sou um filho de Deus, de que eu amo a Deus, e que o meu nome está escrito no livro da vida? Eu não posso ver o livro da vida, nem eu, nem vocês. Ninguém pode ver. Mas qual evidência, quais certezas eu posso ter do meu nome escrito no livro da vida? Primeira epístola de João, uma das motivos pelos quais João escreve a sua epístola é exatamente para dar certeza a uma igreja que estava sendo tremendamente perseguida com ideias perigosas, foi trazer a ideia, essa igreja, da certeza da salvação. E nessa certeza ele diz o seguinte, que se alguém não ama o seu irmão, até agora está nas trevas. O Espírito Santo, meus irmãos, quando opera no coração de uma pessoa, essa pessoa pode estar carregada, essa pessoa pode ter um coração extremamente duro, pedregoso. Essa pessoa pode ser dada à ira, à discórdia. Essa pessoa poderá ser dada a extensões, ao partidarismo. Mas quando o Espírito de Deus aplica a obra de salvação e revela e abre os olhos dessa pessoa para a glória e a beleza do Filho de Deus, meus irmãos, essa pessoa é profundamente transformada. E essa pessoa Amém. passa a amar aqueles, sobretudo aqueles a quem Deus inseriu, os inseriu como igreja. Claro, ele ama todas as pessoas, mas de modo particular, direto, a igreja do Senhor. De forma que se alguém não tem essa comunhão com Cristo, não tem essa comunhão com seus irmãos, provavelmente, irmãos, nós podemos dizer assim, essa pessoa provavelmente ela ainda não se converteu. A comunhão é uma evidência da obra do Espírito Santo. Essa comunhão, irmãos, ela é uma continuação da comunhão que nós temos com Jesus. Aquele Jesus que é abandonado na cruz, que é deixado na cruz pelos seus discípulos, é o mesmo Jesus que chega-se a eles depois da sua ressurreição e diz a eles, paz seja convosco. Meus irmãos, nós estamos vivendo num período agora, né, que antecede as eleições. Tantas vezes, minha irmã, a gente vê irmãos brigando com outros por causa de um partido político. Não é? Verdade.
Verdade. sobretudo nas menores cidades. Eu imagino que Paulo Afonso não ser tão assim, porque é uma cidade com porte maior, mais de 100 mil habitantes. Mas nas cidades de 20 mil habitantes para cá, 30 para cá, a coisa é muito acirrada, porque todo mundo é muito próximo. Muitas vezes pessoas não são mansos, não é? Como Jesus diz. Muitas pessoas são maldizentes, não é? E eles perdem tremendamente essa graça da comunhão com os santos, da comunhão dos santos. Mas que o Senhor nos ajude, meus irmãos, que como igreja, essa igreja que hoje que se completa esses 19 anos, essa igreja possa ser uma igreja marcada por essa Amém. comunhão, Glória a Deus. comunhão do povo de Deus. Em segundo Amém. lugar, irmãos, a comunhão, essa comunhão do corpo de Cristo, ela é a evidência, irmãos, de uma comunidade cristã centrada na cruz de Cristo. É uma comunidade centrada na cruz. O que foi a cruz, irmãos? A cruz foi um ato essencialmente de sacrifício, não é? A cruz foi um ato de abnegação. A cruz foi um ato de amor, e não amor próprio. Amor por outrem, amor por outros. E a igreja de Cristo deve ser, irmãos, marcada exatamente por uma comunidade marcada pela cruz de Cristo. Teve uma comunidade cristã, teve um grupo de cristãos chamado Morávios. Aconteceu isso na Alemanha no passado. E esses Morávios, eles foram conhecidos por serem crentes genuinamente convertidos. Você tem ideia, minha irmã e demais irmãos. Uma certa vez, um grande pregador chamado John Wesley, ele estava num navio, e esse navio tinha muitos crentes morávios. E uma tempestade se levantou muito grande, e esse barco parecia que ia afundar mesmo, porque era muito terrível a forma como aquele vento estava balançando o barco. E todos estavam aflitos, as pessoas, a maioria das pessoas estavam ali, começaram a gritar e pedir misericórdia a Deus e tal. E esses morávios, enquanto isso acontecia, eles estavam louvando a Deus na maior alegria do mundo. E John Wesley, ele ficou assim preocupado, porque ele estava morrendo de medo, pensando assim, se eu morrer agora, eu estou perdido. Apesar de que ele estava indo fazer um trabalho missionário, mas ele não tinha certeza da sua salvação em Cristo. E esses moráveis, enquanto isso acontecia, eles estavam louvando, desde crianças, mães, pais, todos na maior alegria no meio da tempestade. E esses moráveis, meus irmãos, eles foram marcados na história por pessoas que eles eram marcados por isso, por ser um povo que vivia uma grande comunhão. Eles eram cristãos que viviam uma vida de sacrifícios, de tal modo que dois jovens desse grupo, uma certa vez, viu que tinha uma comunidade de escravos que ainda não tinha chegado o evangelho ali. E eles queriam evangelizar esses escravos, e o dono das terras era um senhor ateu, e disse, eu não aceito que o senhor venha pregar aqui para os meus escravos, eu não aceito. Mas, enfim, eles conversaram e disse, e se nós nos oferecermos para sermos seus escravos, o senhor aceita? Ele disse que sim. E esses jovens voltaram aos seus familiares, se despediram de todos e entraram, irmãos, naquela fazenda de escravos e nunca mais voltou. Ninguém sabe o que aconteceu com esses jovens. Certamente eles foram mortos, envelheceram como escravos, sofrendo todos os horrores da escravidão. E eles foram ali para ganhar aqueles escravos para Cristo. Esses morávios, eles eram conhecidos, meus irmãos, como a comunidade, olha que coisa, a comunidade da Páscoa. Eles eram conhecidos como os crentes da Páscoa, porque tudo que eles faziam era centrado na cruz de Cristo.
uma vida de sacrifícios, uma vida de amor de uns para com os outros. Do mesmo modo, irmãos, aquela comunidade, a igreja primitiva, era marcada por uma igreja amorosa. Tantas vezes nós vemos a igreja primitiva, fazendo ofertas, a igreja sendo generosa, a igreja cuidando uns dos outros, não é? É verdade que muitas vezes era necessário repreender uns aos outros e tal. Isso é normal na igreja do Senhor, mas eles eram marcados, irmãos, por serem crentes que amavam a Cristo. E eles viviam, a mensagem deles era uma mensagem de um Cristo que foi crucificado. E eles viviam uma vida crucificada. Não é assim que a palavra de Deus nos diz? Que nós devemos estar crucificados com Cristo. Crucificados para o nosso eu. Crucificados para o nosso ego. Para considerarmos os outros superiores a nós mesmos. O próprio Jesus fez isso quando se dobra diante dos seus discípulos e lava os seus pés. Ó, irmãos, a comunhão do corpo de Cristo é uma evidência de que nós somos uma comunidade centrada na cruz. Nós não somos centrados, irmãos, em uma ideia política. Nós não somos centrados na manjedoura. Nós não somos centrados no Natal. Nós somos centrados na cruz de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo disse que eu não quero saber de outra coisa, a não ser Cristo e esse crucificado. E é esse sacrifício, irmão, quando olhamos que o Filho de Deus me amou e foi crucificado por mim, que eu sacrifico a mim mesmo para viver para Ele e em favor dos meus irmãos. Amém, Jesus. Meus irmãos, essa comunhão é um convite que o Senhor nos faz. O Senhor nos faz esse convite, né? Para nós vivermos assim para a sua própria glória, não é? Que o Senhor nos abençoe, não é? Que o Senhor nos dê cada dia, meus irmãos, um coração bondoso, um coração de servo, como o próprio Jesus é conhecido como o servo sofredor, desde o livro de Isaías, no seu capítulo 53. Ele compartilha conosco, não é? A sua vida, e nós devemos, do mesmo modo, compartilhar a nossa vida com nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e aplique essa palavra no coração da igreja do Senhor, no centenário, aos irmãos em Cipó, na igreja do Senhor, aqueles que nos ouvem nesse instante. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Belíssima palavra. Que o Senhor, queria agradecer ao pastor, que o Senhor abençoe, cubra de bênção, dê sabedoria cada dia mais. Abençoe você e sua família. Desde já agradeço por tudo. Amém. Deus abençoe, pastor. Tchau. Amém, irmã. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe os irmãos. Amém. Tchau. Amém, né? Possamos aplicar essa palavra em nossos corações. Belíssima palavra, né? Que o Senhor abençoe, né? Cubra de bênção a vida do pastor Mauro, né? Ele e a família dele e todos lá da igreja dele lá em Cipó. Desde já, Senhor, eu queria agradecer a cada um, né, que participou aqui conosco nessa live, que ouviu a palavra do Senhor, que nos fortaleceu, né, essa palavra abençoada, possamos aplicar aos nossos corações. Que o Senhor esteja abençoando cada um que participou aqui, abençoando lá o lar, Deus, de cada um, esteja livrando, Deus, de todo mal, né? Cada um. Nesse momento estaremos louvando mais uma vez com nossa irmã Joyce e Anderson, né? Chamar eles aqui. Joyce, guardando Joyce e Anderson.
Vamos estar orando nesse momento, enquanto Anderson mais Joyce entra para a gente encerrar com o nosso louvor. Vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por esse momento que estivemos aqui compartilhando a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, grandioso e eterno Pai, louvado, Pai, seja o teu nome, meu Pai, a todo sempre, Deus. Desde já, Senhor, eu queria te agradecer, meu Pai, por esse momento, Deus, por cada pessoa, Senhor, cada um, Deus, que participou conosco, Deus, nesse momento, Deus, que o Senhor esteja abençoando, Deus, esteja abençoando a vida do pastor, Pai, da família dele, da igreja dele lá em Ciclone, Pai. Esteja cobrindo, Deus, com tuas bênçãos, Pai. Esteja cobrindo, Deus, nossas famílias, tudo, Senhor, eu coloco, meu Pai, diante de Ti, ó Deus, cada pessoa, Deus, que está conosco nesse momento, aquelas que vão assistir, Senhor, logo mais, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, meu Pai, e livrando, meu Deus, de todo mal, Pai. Pai amado, Pai querido, desde já, Senhor, eu te agradeço, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A irmã Joyce, para encerrar com um louvor. Esse momento. Guardando Joyce e Anderson para a gente encerrar, louvando e engrandecendo nosso Deus. Já lembrando que amanhã continuaremos, né, com nossa festividade, né, da semana de 19 anos. Amanhã teremos nosso pastor Alberto, né? Amanhã possamos estar juntos mais uma vez amanhã, louvando e engrandecendo nosso Deus. Vamos louvar mais uma vez Anderson e Joyce. Vamos lá, Ele exaltado. Amém. Vocês podem louvar também. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos. Cubra de bênção. Tchau. Até mais. Saudades. Na paz. Amém. Tchau, irmãos. Fiquem na paz. Tenham uma noite abençoada. A proteção divina do nosso Pai. Boa noite. Tchau.